sempre cito a ilustração de um amigo meu. Quando eu vim estudar aqui, eu morava num edifício ali no centro, e esse rapaz veio de São Paulo, veio morar ali também. Menino cheio de dons, cheio de talento, tocava, cantava muito bem, namorava uma menina comprometida com Deus, estava no seminário, mas de repente, da noite para o dia, ele começou a tomar algumas decisões. Terminou o namoro, começou a tocar numa banda que fazia shows em casamentos e outras apresentações. Começou a ser dançarino dessa banda. Ele tinha ritmo dele, axé, ia lá dançar axé e tal. O cara era doido. E dessas festas, ele começou então a levar a galera para a casa dele. E eu morava no prédio lá, eu ouvia o barulho. Eu lembro um dia que ele me mostrou, ele colocou até um globo, sabe esses globos, no centro da sala, assim, que ele fazia as festinhas particulares. Começou a usar drogas, começou a beber muito álcool. Mas uma coisa que me chocou muito quando ele contou para mim o testemunho dele. Ele dizia que não sabia o porquê, mas ele se sentia poderoso, ele se sentia alguém. Ele ia nos shows, ele pegava algumas meninas, assim, né, conversava, ficava com as meninas, convidava para ir para a casa dele, e na casa dele, alguns amigos ficavam escondidos. E ele levava a menina para o quarto, quando chegava, tinha relação com ela, enquanto isso os amigos ficavam assistindo. E a hora que ele me contou aquilo, eu fiquei pensando, aquele menino que tinha valores, perdeu todos os seus valores. A mulher se tornou um objeto para ele, algo que ele poderia usar, que ele poderia mostrar como um troféu para outros. Por quê? Porque não existe valor moral. E nós vivemos numa sociedade assim. Sabe por quê? Porque é uma sociedade que está longe de Deus. Eu fui ser preletor de um acampamento de adolescentes. E depois que eu preguei na primeira noite, tinha um show de talentos. E lá, cada um fazendo a sua apresentação, né? Alguns tocavam, outros cantavam. E de repente um menino se inscreveu e disse, eu vou fazer eu esqueci o nome agora. Negócio do funk, que o cara pula no ar e faz assim. Todo mundo, você sabe, né? Os adolescentes aí, né? Sarrada? É isso? Sarrada. Aí o menino escreveu lá, sarrada. Eu não sabia o que era, né? Beleza. Aí foi lá o pessoal se apresentando e tal. De repente chega esse menino, sarrada. Aí o menino vem correndo assim no palco, pula e pá! Estranho isso, né? Parece um ato sexual isso aí, né? Aí eu perguntei para o cara, o que é isso? É do funk e tal. Aí eu era jurado, levantei minha mão e tal. Todo mundo aplaudiu, eu levantei minha mão. Eu falei, só quero dizer que eu dou 0 para esse menino aqui. Cara, não te conheço, desculpa, tá? Acho que você veio com a melhor das intenções. Mas, meu irmão, vir aqui no meio da igreja, do acampamento, dar um negócio, se você der um negócio desse, você escuta esse tipo de música. Depois a Kelly veio falar que eu fui muito brabo. Mas não tem mais valores. Você pode fazer o que quiser, em qualquer hora. Tudo é relativo, Lelo. Tudo é relativo. Não. A Bíblia traz valores que são verdades absolutas. Não estamos falando de comportamentos lá do Antigo Testamento. Não, estamos falando de valores. Valores que não se perdem com o tempo. E esse menino, a Bíblia diz, levava a vida de uma forma irresponsável. Por quê? Quando você se afasta da presença de Deus, você perde os valores morais. Miséria espiritual, miséria moral, miséria financeira ele estava passando, e miséria física. Diz que ele estava passando fome. Essa é a consequência de você estar distante de Deus. Mas sabe o que é interessante? No fundo do poço, como a gente gosta de dizer, aquele menino começou a pensar em sua vida. E ele decidiu voltar para casa. Mas antes de voltar para casa, ele tomou 2 decisões.
Uma decisão interna. Olha só o que diz. Perdi o versículo aqui. Então, caindo em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui perecendo de fome? Olha que interessante, a Bíblia diz: então caindo em si, então tomando conta de onde estava, entendendo a sua situação. Sabe aquele insight às vezes que você tem e percebe que você está errado? Aquele insight que o Espírito Santo às vezes fala ao seu coração, fala ao seu espírito e você entende: ei, o que eu estou fazendo? Esse menino teve essa decisão, tomou essa decisão interna. Ele entendeu, algo está errado. Ele tem um momento de lucidez e percebe o que está fazendo. Depois de experimentar tudo que o mundo oferece, humilhação, destruição e fracasso, ele diz: não, eu preciso voltar para a casa do Pai. E muitas vezes, talvez você essa noite esteja nessa situação. Na sua vida emocional está no fundo do poço. Tem se entregado muitas vezes a relacionamentos que só tem te destruído. E até hoje, nunca caiu a ficha e você entendeu o que você está fazendo da sua vida. Talvez essa noite seja o momento, o Espírito Santo incomodar o teu coração e você cair em si e entender o que eu estou fazendo da minha vida. Mas não para por aí. Olha que interessante, depois que ele entendeu, vem a segunda atitude, uma atitude externa. Depois de cair em si, ele tomou uma decisão, versículo 18 e 19: levantar-me-ei, irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Depois do insight, depois de entender a situação que ele estava, ele falou: eu vou me levantar, eu vou retornar para a casa do Pai. E muitas vezes a gente para na primeira, a decisão interna. Sabe quando você vê uma pessoa na rua, destruída, e você fala assim: alguém precisava ajudar essa pessoa. Acho que eu volto outro dia para ajudá-la. Você toma a primeira decisão, é interna. Mas você nunca mais volta. Por quê? Porque você não toma a decisão externa e prática de ir lá e ajudar aquela pessoa. E conosco funciona da mesma forma. Às vezes a gente tem um insight, aqui dentro você está confiante, você está dizendo: eu preciso mudar minha vida. Dorme, no outro dia acorda e não acontece mais nada. Aquele menino disse não. Ele se levantou e ele disse: eu vou até meu pai, eu vou pedir perdão para o meu pai. Eu espero que ele me aceite, ele me receba. Sabe, meus irmãos, eu não conheço a grande maioria de vocês. Mas se você veio aqui essa noite, talvez Deus quer que você tome uma decisão prática na sua vida. Eu não sei qual é, talvez você esteja num relacionamento, num namoro que está te destruindo. Codependência total, está acabando com a sua emoção. E talvez a decisão prática é pôr um fim nesse relacionamento. Talvez a decisão prática é buscar a ajuda de um pastor, de um líder, de um psicólogo. Talvez a decisão prática que você precisa tomar é começar a participar aqui na igreja do CR. Se você não conhece, nós temos um ministério de cura e libertação fantástico, celebrando a restauração. Toda quinta-feira à noite você pode participar. Talvez a atitude prática é pedir perdão para alguém, para sua mãe, para o seu pai, para o seu irmão, para o seu cônjuge. Você que é casado. Talvez a decisão prática é no seu trabalho ou na sua empresa, você começar a tratar os seus funcionários e as pessoas com dignidade, com amor visível de Jesus. Talvez a mudança prática é você parar com a bebida alcoólica. Talvez a mudança prática é você se reerguer, voltar a estudar, voltar a sonhar. Eu não sei. Mas todos nós, assim como aquele menino, precisamos tomar decisões e atitudes práticas em nossa vida. Até quando você vai ficar só refletindo? Você precisa agir. E aquele menino fez isso. Não deixe o orgulho impedir você de voltar. Não deixe o orgulho impedir você de tomar uma decisão que pode transformar a sua vida. Não deixe. Todo errado e longe do Pai,
aquele menino deu-se conta e mostrou disposto a recomeçar. Ele disse: mesmo que eu precise voltar como empregado do meu pai, eu vou voltar. Onde você está essa noite? Você está fora de casa? Você está comendo com os porcos? Quais decisões você tem tomado? Pare, pense e volte.